Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o meu 6º período de nutrição, tá bom? É uma playlist aqui completa falando do 1º ao 5º período de nutrição, além de tag falando sobre a faculdade. Eu vou deixar aqui em cima para vocês irem lá e conferir, né, para quem tem interesse em fazer o mesmo curso, tem curiosidade, então vocês podem ir assistir a respeito. A primeira disciplina que a gente teve foi Nutrição em Saúde Pública, então aprendemos mais uma área que o nutricionista pode atender. Então, talvez você que faz o uso do SUS, que vai no postinho de saúde, talvez tenha topado ali com algum projeto, algum trabalho relacionado à questão nutricional. Então, o nutricionista pode atuar nisso, né? Então, nessa disciplina entendemos um pouquinho sobre as leis, sobre o papel do nutricionista na saúde pública, todos os projetos, né, os programas que o governo tem em relação à alimentação. Então, temos que aprender tudo isso. Fizemos visitas técnicas também que foram bem legais, por exemplo, visitas nas casas, aplicamos questionários em relação à alimentação, visitamos também as unidades básicas de saúde, fizemos algumas práticas bem interessantes. Então, assim, foi uma disciplina que eu gostei bastante. E ela é mais tranquila, é uma matéria mais tranquila. A segunda disciplina é Educação Alimentar e Nutricional. Então, nela aprendemos um pouquinho da área da docência. Então, porque o nutricionista pode dar aula, então aprendemos sobre isso. Aprendemos sobre o que a gente pode abordar, por exemplo, se a gente vai trabalhar numa escola, quais atividades que podemos trabalhar ali com as crianças, né, em relação à educação alimentar e nutricional, com um adulto, com um adolescente, ou com um idoso, ou com um bebê. Tudo isso a gente aprende nessa disciplina. Então, tanto a parte da docência, tanto a parte prática, né, da educação alimentar e nutricional. Tivemos uma parte prática mesmo, que foi uma visita em uma escola e que tivemos que elaborar uma atividade educacional para crianças. O meu público, né, o público do meu grupo foi do 5º ano, acho que foi o 5º ano, que foi muito gostoso, sabe? Foi uma experiência, assim, bem legal, porque eram com crianças. Então, eu, por exemplo, nunca tinha lidado com crianças antes. Eu até acho que às vezes eu não sei muito lidar com elas, mas foi uma experiência interessante, porque, por exemplo, tivemos 2 encontros. No primeiro encontro, acho que todo mundo ficou frustrado, porque criança tem muita energia, quer correr pra lá e pra cá, e não conseguimos dar conta. Na segunda atividade, foi bem interessante, porque todo mundo participou, todo mundo queria fazer aquela prática, eles gostaram bastante. Então, assim, dá pra falar de nutrição de uma forma muito gostosa, muito divertida com as crianças, e elas entenderem, né, aprenderem com aquilo. Então, assim, foi realmente uma disciplina que me marcou muito por causa dessa prática. E é uma disciplina também muito tranquila, né? Tem provas e tudo mais, mas é bem tranquila. A terceira disciplina é Patologia da Nutrição e Dietoterapia 1. Então, entendemos as patologias relacionadas realmente à alimentação, né? Então, por exemplo, um diabetes, que pode ser ocasionado por causa da alimentação, a obesidade, a hipertensão. A hipertensão a gente estudou na 2. Então, isso, aprendemos a diabetes, a patologia, alguns transtornos alimentares, e temos que entender como montar uma dieta para esse paciente. Normalmente, essa área aqui é mais hospitalar, então aqui trabalha com suplemento, temos que fazer um cálculo certinho, porque a alimentação em um paciente que está hospitalizado é de extrema importância. Então, temos que ter cuidado, né? Então, eu fico até, quando eu tava começando a aprender essa disciplina, eu ficava assim, gente, imagina, a vida daquele paciente está basicamente na sua mão. Porque se você faz um cálculo errado e dá uma dieta para aquele paciente errado, ele pode morrer. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? É uma disciplina que tem um peso muito grande, porque temos que aprender a calcular, a entender para que serve cada suplemento, como que deve ser a dieta do paciente, se é pastosa, se é líquida, se ela já pode, né, comer numa consistência normal, e quando comer, como entender o que
o que o paciente pode estar sentindo para poder mudar a consistência da dieta. Então, assim, é uma matéria bem interessante, sim, mas que eu acho extremamente difícil também. Tivemos a gestão de unidade de alimentação e nutrição 2. Essa daqui foi mais difícil, bem mais difícil do que a outra, e é um pouquinho cansativa também, porque entendemos sobre alguns programas, por exemplo, o Programa de Alimentação e Nutrição, né, escolar, que é o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, por exemplo, o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e outros programas também, que tem ali aquelas regras em relação à alimentação. Então temos que entender tudo isso. Temos que entender... Aprendemos também a questão dos eventos, então como deve ser feito o evento, o cálculo, né? Tem todo um cálculo, então você tem que saber a quantidade de pessoas, o quanto você vai gastar, o que você tem que comprar, qual que é a quantidade, quais são os tipos de eventos, né, que podem ter. Então, por exemplo, tem um buffet, tem um café da manhã, tem um coffee break, né, que vai ser atendido em eventos e que o nutricionista vai estar ali. Então, tudo isso temos que entender também. E outras coisas que eu não tô recordando, mas assim, é muita coisa que a gente aprende em gestão de 1, 2. E nessa disciplina eu gostei bastante da prática final, porque fizemos um evento. O evento foi com tema mexicano. E primeiro, a gente escolheu qual que era o evento que a gente queria fazer, que era o mexicano. Depois, quais são os alimentos que atendia aquele evento. Fizemos uma ficha técnica, né, que é tudo calculado, a quantidade que vamos precisar de acordo com as pessoas, com a quantidade de pessoas. E no final tivemos um evento, né, com as comidas e tudo mais. Então foi bem legal, bem interessante. E a última, eu acredito que é a última, porque como eu falei no vídeo do 5º período, eu tô olhando um documento que está atualizado. Então tem matérias que, por exemplo, eu fiz no 5º e que agora está no 4º período. Então assim, sabe? Mas no 6º período eu fiz trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. Ele é uma aula porque nele aprendemos o que é um trabalho, o que é um TCC, como deve ser feito. Por exemplo, tem TCC que tem que ser enviado para o comitê de ética, porque vai trabalhar com animal, com pessoas. Tem outros que não vai precisar, porque talvez vai trabalhar com dados que já estão coletados, que estão em alguma plataforma. Então tudo isso aprendemos, o que é um objetivo, como que deve ser feita uma introdução, uma revisão bibliográfica. Tudo isso aprendemos nessa disciplina e aí montamos o nosso projeto, que é basicamente a primeira fase do TCC, que depois é só enviar para o comitê e ser elaborado. Então assim, foi bem difícil para mim essa matéria, porque eu não tinha, ele não é do 6º período, ele é do 7º, mas foi nos recomendado a fazer ele no 6º período, porque o 7º período ele é mais puxado, porque tem estágio e tudo mais. Ai, gente, eu tô no 8º período, tá? Eu até estranhei, porque eu tô assim, gente, mas tem 9 períodos e eu tô falando que eu tô no 7º, e aí eu, né? Mas eu tô no 8º. E o 7º período ele tem os estágios. Então, assim, ia ficar complicado fazer essa matéria no 7º, então foi nos recomendado fazer no 6º. E aí eu não fui aprovada tão cedo para poder fazer a disciplina, porque você tem que pedir, né, autorização para poder fazer a disciplina e tudo mais. E aí foi difícil, porque as aulas já tinham começado, o pessoal já tava com a orientadora e eu não tinha ninguém, então foi uma correria, porque meu tema era mais complicado. Enfim, foi uma loucura, mas deu tudo certo, graças a Deus. Essas foram as disciplinas que eu tive no 6º período. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que você achou, se você tem alguma curiosidade, alguma dúvida. E até a próxima. Um grande beijo pra vocês e tchau, tchau.